Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 30. Livro do profeta Samuel, capítulo 30. Nós iremos fazer a leitura do verso 1 até o verso 20. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra os sul de Ziclag, e a essa ferido e queimado, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele a queimada, e suas mulheres e seus filhos eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote de Aimeleque: Trazei-me aqui a ésula sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água a beber. Deram-lhe também um pedaço de pastas e figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: De quem és tu? E de onde vens? Respondeu o moço egípcio: Sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos quereitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: Jure-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a este bando. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos nem filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: Este é o despojo de Davi. Amém. Senhor Deus, permite-nos ainda mais uma vez ir ao Senhor em oração, Pai. Nós reconhecemos a nossa fragilidade diante da Tua Palavra. E nós cremos que o Senhor se utiliza de coisas vis e desprezíveis, como eu, para a comunicação da Tua Palavra ao Teu povo. Nesse momento nós clamamos pelo auxílio do Senhor, Pai. Direciona-nos e faz-nos compreender a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém.
Você se julga uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa nobre, uma pessoa que não se desvia do trabalho árduo, uma pessoa que talvez possa dizer como salmista: julga-me, Senhor, segundo a minha justiça. Mas que mesmo sendo essa pessoa justa, fraterna, amiga, voluntária, essa pessoa destemida, que se não desvia do trabalho árduo, mesmo assim, por vezes, é surpreendida com as adversidades dessa vida, com os golpes que por vezes nós sofremos do mal. E talvez nesse momento, qualquer um de nós, indistintamente de quem sejamos tentados a dizer: Senhor, por que comigo? Porque o mal me sobreveio dessa forma tão terrível? Porque o Senhor permitiu que tal coisa me sucedesse. Por que, Senhor? Outros, por sua vez, deixam-se entregar-se completamente ao desânimo, à angústia, à dor, ao sofrimento, e terminam que por chutar o pau da barraca, terminam que por desistirem de tudo e de todos, terminam mergulhados nas mais profundas águas da amargura diante de Deus e dos homens. Outros, por sua vez, quando surpreendidos por situações adversas, quando o mal lhes sobrevém, agem de maneira precipitada, de maneira tal que são levados a uma situação ainda mais difícil, ainda mais vexosa, ainda mais constrangedora, ainda mais dolorosa em sua alma, em sua caminhada. Então nos resta uma pergunta: o que fazermos diante dessas situações adversas? O que fazermos quando o mal nos sobrevém? De que maneira nós devemos reagir diante do mal? Qual deve ser a reação dos servos de Deus quando surpreendido por adversidades? O texto e o contexto que acabamos de ler da porção das Escrituras, ele nos remete a uma situação justamente dessa forma, uma situação de dor, de desespero, uma situação adversa, a qual Davi é surpreendido com ela, através de um golpe inesperado dos seus inimigos. O autor desse livro de Samuel é desconhecido. É possível que Samuel tenha feito alguns registros dos acontecimentos dos seus dias, pois essa era também uma das funções dos profetas, registrar os fatos e as suas profecias do seu período. Temos informações de um livro escrito por Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 10, versículo 25, que é colocado perante o Senhor. Em 1 Crônicas também, capítulo 29, versículo 29, há uma referência ao relato dos atos de Davi, no livro chamado Crônicas de Samuel, o Vidente. Todavia, pelo fato da morte de Samuel ser registrada no capítulo 25, nós compreendemos que não foi ele o compilador final deste livro. Uma outra pessoa certamente, posteriormente, compilou ou juntou os fatos e deixou o livro como nós temos hoje. Quanto à data, a afirmação relativa à duração do reino de Davi, no livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4, deixa claro que os livros não poderiam ter assumido sua presente forma antes de algum tempo depois do reinado de Davi. Referências ocasionais a condições ou marcos existentes até o dia de hoje, como nós vemos em 1 Samuel, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 27, parecem apontar para uma data posterior à época de Salomão, mas anterior ao exílio babilônico, provavelmente para o período da monarquia davídica, entre 931 e 721 a.C. O propósito desse livro é explicar que a dinastia de Davi, de onde viria o Cristo, continua a ser a esperança para o futuro de Israel. Há algumas verdades fundamentais nesse livro. Deus queria que o seu povo tivesse um rei sobre ele. Deus também cuidadosamente preparou o caminho para o rei de sua escolha. Deus escolheu a casa de Davi para ser a família real eterna. E apesar da fraqueza do reino de Davi, a esperança para o povo de Deus ainda permanecia na sua família. De maneira objetiva, aqui nesse capítulo 30, nós vemos
aqui o autor deste livro apontando para Davi, o servo do Senhor, aquele que no capítulo 16 desse mesmo livro foi ungido como rei de Israel, um homem justo, um homem com um coração grato, que após expressar a sua gratidão ao rei Aquis, como nós vemos no capítulo anterior, capítulo 29, o rei Aquis ele sai para a guerra, e o rei Aquis havia dado exílio em uma de suas cidades a Davi, que estava fugitivo de Saul. Então Davi vai, como um ato de gratidão, ajudar o rei Aquis nessa batalha contra Israel. Mas então os outros príncipes, os outros reis dizem que Davi não poderia ir com eles, porque ele poderia se voltar contra os próprios filisteus e se unir a Israel nessa batalha. Então Davi volta dessa batalha, e quando chega na cidade de Ziclag, nós vemos que ele encontra uma situação completamente calamitosa, uma situação completamente dolorosa. A cidade havia sido queimada, as mulheres, as crianças, seus filhos e suas filhas haviam sido levados. Uma situação completamente desoladora, completamente angustiante, uma situação adversa, um golpe inesperado do inimigo. E nós vemos que Davi sente as dores desse golpe que lhe foi desferido de maneira impetuosa, como nós vemos aqui no versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choravam, até não terem mais forças de chorar. Então veja, ele se sensibiliza diante dessa situação, ele sente as dores dos golpes que foram desferidos contra ele. E pensando sobre isso, meus amados, nós gostaríamos de refletir nessa manhã acerca do seguinte tema: reagindo corretamente diante de situações adversas. Por adversas, entenda-se que é algo que traz desgraça, que provoca dor, que traz infortúnio, algo que nos traz angústia às nossas almas. E de que maneira nós devemos reagir diante de tais situações? Em primeiro lugar, nós vemos que nós devemos reagir diante de situações adversas, reanimando-nos no Senhor, nosso Deus. É isso que nós vemos no versículo 6 desse capítulo 30, na parte B. Davi, porém, se reanimou no Senhor, seu Deus. A palavra reanimar vem da palavra ânimo, que pode ser entendida como energia, força, coragem, feição, disposição. Então Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Ele estabeleceu-se, ele reanimou-se, ou como a versão B que ele traz, ele apoiou-se no Senhor, seu Deus. Diferentemente de outros estados emocionais, o ânimo costuma ser um sentimento mais prolongado, diferente, por exemplo, do medo. O medo, por exemplo, consiste em uma emoção mais imediata e passageira, enquanto que o ânimo pode durar horas ou mesmo dias. A palavra ânimo ainda pode ser usada como uma interjeição, representando um excesso de coragem e força. Por exemplo, você precisa manter o ânimo para resolver seus problemas. E é justamente isso que acontece aqui. Diante de uma situação adversa estabelecida, diante de um grande mal que sobreveio a Davi e aqueles que estavam sob sua tutela, o que é que ele faz? Ele se reanima. Ele traz força ao seu coração, ele se revivifica diante do Senhor, seu Deus. É isso que ele faz. Ele não se deixa tomar pelo desânimo, ele não se deixa levar pela angústia que ele estava sofrendo. Ele chorava até não ter mais forças. É isso que nós vemos no versículo 4 desse livro, desse capítulo. E nem muito menos, além de ele não se deixar levar pelo desânimo, nós vemos também que ele não se deixa levar pela uma atitude precipitada com o povo. O povo, diante dessa situação, começou a levantar um murmúrio, começou a se amotinar, começou a dizer que haveria de apedrejar Davi. Ele não toma tal situação. Antes, porém, ele se reanima no Senhor, seu Deus. Isso nos chama por demais atenção, porque aquilo que traz força ao seu coração
aquilo que traz ânimo à sua alma, aquilo que o fez reviver diante de uma situação calamitosa e dolorosa. Não foram palavras de força ou de ordem, como eu determino ou eu não aceito isso. Mas o foco de Davi estava no próprio Deus, estava no Senhor, seu Deus. É para isso que o texto aponta aqui no final do versículo 6. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus, no Deus pactual, no Deus que entra em aliança com o seu povo, no Deus que diz que haveria de ser o seu Deus e que o povo haveria de ser o seu povo. O Deus que realizou grandes feitos, grandes livramentos na história do seu povo. Um Deus que realizou grandes coisas, que fez feitos tremendos e maravilhosos. Mesmo quando, por vezes, era improvável que o povo tivesse vitória, em alguns momentos da história do povo de Israel, o Senhor Deus inverteu o quadro por diversas vezes, concedeu vitória ao seu povo, concedeu livramentos. E é nesse Deus que Davi se apoia, nesse Deus que ele se firma. Então, em primeiro lugar, a nossa reação diante de uma situação adversa, a nossa reação deve ser de nos reanimarmos, de não nos entregarmos ao desânimo. Mas em segundo lugar, a nossa reação correta diante de uma situação adversa, além de ser uma reação a qual nós nos reanimemos no Senhor nosso Deus, deve ser uma reação a qual nos leve a buscar a vontade de Deus através da oração. É isso que nós vemos no versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me aqui a Ésua sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou a Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás. De acordo com a Bíblia de Genebra, em suas notas, a vestimenta mencionada aqui é essa sacerdotal do sumo sacerdote. A ela era preso o peitoral do juízo, que continha um urim e um tumim, objetos devidamente ordenados para descobrir a vontade de Deus. Então veja bem, Davi aqui poderia bem ter se desesperado, poderia ter cruzado os braços ou ter tido qualquer outro tipo de atitude, mas em vez disso, ao ser ele reanimado no Senhor seu Deus, ele se move para buscar a vontade de Deus através da oração. Ele se move para compreender qual seria a vontade de Deus diante daquilo que estava diante dele, qual deveria ser a sua atitude diante daquela cena calamitosa. E nós vemos que o Senhor, de maneira clara, de maneira objetiva, responde a sua oração e diz: persegue, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. O Senhor nosso Deus, Ele é o Deus que responde às orações. Ele é o Deus que atende ao clamor dos seus filhos. Mas aqui é importante nós observarmos o contraste que há entre os capítulos 30 e o capítulo 28. Nós vemos que há um contraste muito grande entre duas figuras, que são figuras principais nesse livro de Samuel. A figura de Saul e a figura de Davi. No capítulo 28, nós vemos que Saul também, por meio dos meios ordinários, ele busca compreender a vontade de Deus, ele ora, ele tenta buscar ao Senhor, diante de uma situação difícil também. Os filisteus estavam acampados contra ele, uma grande multidão, e ele vai tentar também orar ao Senhor, mas nós vemos que Deus não lhe responde a sua oração. Deus não lhe atende ao seu clamor. E nós vemos no capítulo 15, no versículo 23, o motivo pelo qual ele não é atendido em sua oração. Deixamos muito claro por quê. Porque o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por urim, nem por tumim, nem mesmo por profetas. E está bem claro que o motivo foi que ele rejeitou a palavra do Senhor. E por ele ter rejeitado a palavra do Senhor, o Senhor também a ele rejeitou. Mas é importante nós analisarmos também a sua atitude precipitada diante desse acontecimento. Quando o Senhor não lhe responde a sua oração, quando ele experimenta do silêncio de Deus, quando ele vê que Deus de fato o estava rejeitando como rei de Israel,
quando Deus não lhe responde a sua oração, ele se precipita e vai consultar uma médium. Algo que era completamente reprovado na palavra do Senhor, como nós vemos em Levítico capítulo 20, versículo 6, que uma pessoa que consultasse um médium seria expulso do povo de Israel. Então veja que atitude tão precipitada. Veja a imagem que é mostrada aqui de Saul nesse momento, contrastando com a pessoa de Davi. Enquanto que Davi faz a mesma coisa, ele também vai orar ao Senhor através dos meios ordinários. Ele busca compreender a vontade do Senhor por intermédio do profeta, da êxtase sacerdotal. Mas nós vemos que Deus lhe responde a sua oração. E diante disso nós ficamos com um questionamento. O que é que o autor está querendo trazer aqui nesse momento? Ele está explicando e apresentando e deixando bem claro para os seus destinatários quem de fato deveria reinar sobre Israel. Que Davi, como está escrito no capítulo 13, é o homem que agrada ao Senhor. E é justamente da dinastia da dinastia de Davi, que haveria de vir o Cristo, que haveria de vir o nosso grande rei, o rei do povo de Israel, o herdeiro do trono de Davi. E a carreira de Davi se antecipa à pessoa de Cristo. Tanto Davi quanto Jesus tiveram profecias, como sua confirmação. Davi por Samuel, Jesus por João Batista. O Espírito do Senhor desceu sobre ambos. Os dois realizaram prodígios, envolveram-se em guerra santa, foram rejeitados por reis invejosos e alertados para fugir e salvar a sua própria vida, rejeitados pelo seu próprio povo, sem uma justa causa. Ambos aprenderam no exílio a depender de Deus. Eles intercederam em favor do povo de Deus e foram grandemente exaltados pelo Senhor. Nesse e muitos outros exemplos, a vida de Davi prefigurou as realizações de Cristo, seu Filho, e é Jesus, aquele no qual apoiamos a nossa confiança, ao buscarmos a vontade de Deus, ao dobrarmos os nossos joelhos diante do Senhor, é firmado nesse Rei Supremo, da linhagem de Davi, ao qual nós estabelecemos a nossa confiança, quando dobramos os nossos joelhos diante de adversidades, diante de dificuldades, diante de momentos de angústia. Não é em qualquer outra coisa, não é na nossa autopiedade, não é porque nós somos justos em certa medida, mas é porque nós confiamos em Jesus. E assim fazendo, nós temos a fé e a certeza de que as nossas orações serão respondidas diante de Deus. Mas, continuando, as nossas reações corretas diante de situações adversas, além de ser reações que nos levem a nos reanimarmos no Senhor nosso Deus, além de serem reações que nos levem a dobrar os nossos joelhos e buscar a presença de Deus, a vontade de Deus através da oração, a nossa reação correta diante de situações adversas deve ser de uma atitude que nos leve a perseverar na luta contra as adversidades. É o que nós vemos no versículo 9 e 10, que partiu pois Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. A exaustão desses homens não é nenhuma surpresa. Após uma possível marcha forçada de uma distância de aproximadamente 95 quilômetros de África até o ribeiro de Besor, é possível que eles estivessem, de fato, nós podemos trazer aqui de maneira literal, mortos e cansados. É isso que Moody traz em seu comentário. Ao ler essa história, é impressionante nós vermos a resistência de Davi. E veja que por vezes nós até, diante de uma situação adversa, nós nos reanimamos. Nós encontramos ânimos quando os motivos são para nós termos desânimos. Nós nos fortalecemos no Senhor. Veja que até mesmo por vezes nós até oramos, nós dobramos os nossos joelhos diante do Senhor, mas por vezes nos falta perseverança. Por vezes nós nos deixamos vencer
pelas dificuldades da batalha e da luta contra as adversidades. E nós ficamos como esses homens, esses 200 homens, esses 200 retardatários, terminamos ficando para trás. Mas é justamente nesse momento que o nosso Rei Supremo, ele entra em cena. É justamente nesse momento que o nosso Rei entra em cena. Lembre-se que, como nós falamos a princípio, que a figura de Davi aponta para Cristo, de que ele é como a sombra do Rei Supremo que haveria de reinar, do Senhor Jesus Cristo. Que ele, o Senhor Jesus Cristo, assim como nós vemos Davi aqui nessa história, perseverando, demonstrando um ato de ousadia e determinação diante das adversidades, para reverter o quadro de terror que sobreveio ao seu povo de maneira infinitamente mais gloriosa, poderosa. Nós vemos o Senhor Jesus triunfando sobre os nossos inimigos. Nós vemos o Senhor Jesus revertendo o quadro da história do seu povo. Nós vemos o Senhor Jesus, como está lá em Colossenses capítulo 2, ele triunfando sobre os principados e potestades e os expondo publicamente. Então veja quão mais glorioso é o nosso Rei Jesus. E assim como Davi, que salvou tudo quanto havia sido tomado pelos amalequitas, como nós vemos nos versículos 18 a 20, e que não nos faltou coisa alguma, nem pequena nem grande. Nós vemos que Davi salvou todas as coisas que haviam sido tomadas. Da mesma maneira, nós vemos o Senhor Jesus nos salvando dos nossos inimigos, triunfando sobre o mal na cruz do Calvário, triunfando sobre o mal. E ainda que seja um tanto arriscado dizer isso, mas nós queremos fazer menção daquilo que está escrito em Isaías 53, versículo 12, que por isso eu lhe darei a muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo do Senhor Jesus Cristo. São aqueles que procedem de toda tribo, de língua, de povo e nação, que por meio do seu sacrifício ele os resgatou para a glória do Senhor seu Deus. Então, meus amados, nós chegamos ao momento da conclusão do nosso sermão. Você se julga, se identifica como uma pessoa justa, uma pessoa de um coração grato, de um coração fraterno, uma pessoa que não se desvia do trabalho árduo, uma pessoa justa, mas que mesmo assim por vezes é surpreendido com os infortúnios dessa vida, com as dores, com os sofrimentos, com as adversidades, talvez com um conflito familiar, talvez sua esposa que não esteja, ou noiva que não esteja aguentando as pressões do ministério, talvez o seu filho, a sua filha que esteja se desviando dos caminhos do Senhor. Talvez você tenha recebido a notícia de que sua filha está grávida, ou de que seu filho virou homossexual, uma notícia terrível. Talvez outros males, como doenças, um atestado médico de uma doença terminal, uma carta de demissão que lhe é entregue, alguma coisa desse tipo. O que fazer nesses momentos? Talvez nós, assim como Davi, nós sintamos as dores desses golpes que nos sobrevêm, essas adversidades. Talvez nós choremos até não mais ter forças, como Davi e seus homens aqui fizeram. Mas que nós não venhamos nos deixar ser tomados completamente pelas adversidades, que nós não venhamos desanimar, que nós não venhamos desistir, mas que nós venhamos nos fortalecer no Senhor nosso Deus, pois Ele é a nossa força em tempos de fraqueza, como está escrito nos Salmos.
Ele é aquele que faz forte o cansado, que dá vigor ao que não tem nenhum vigor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. E que essa força que você encontre no Senhor, seu Deus, lhe mova de maneira impetuosa a oração diante do Senhor, a buscar a vontade do Senhor através da oração, e creia que por meio do Senhor Jesus Cristo, confiado no seu Rei Supremo, você dirá as suas orações.